uma série de pronunciamentos, aproveitando o tempo desta segunda-feira. Primeiro, com tristeza, eu registro o falecimento em Porto Alegre de Sônia Saraiva, companheira militante do partido de longas jornadas, senadora Ataíde. Ela falece aos 47 anos. Foi vereadora da capital, deixa um legado de muita luta em defesa dos direitos humanos, dedicou a sua vida no combate aos preconceitos, era uma militante do movimento das mulheres no meu estado, Negra Saraí, como era conhecida. Também o senador Ataídes foi conselheira tutelar, promotora legal popular e era uma incentivadora da reforma urbana. O velório está sendo realizado na Sala Ana Terra, na Câmara Municipal de Porto Alegre, e o sepultamento será hoje às 18 horas no cemitério da Santa Casa da capital do Rio Grande do Sul. Assim, o Rio Grande perde uma das suas mais destacadas militantes sociais. Fica aqui a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos, a todos aqueles que acompanhavam passo a passo a vida desta guerreira. Perdemos, assim, aos 47 anos, uma jovem ainda, esta militante. Senadora Ataíde, quero também, na mesma linha que aqui já falou a senadora Ana Amélia, registrar aqui, digamos, não é nem as somente preocupações, mas a nossa caminhada, tanto eu, senadora Ana Amélia, senador Simon, sei que a bancada de Santa Catarina também integrada, no diálogo que estabelecemos com o senador Walter Pinheiro. Senador Walter Pinheiro, relator do projeto que trata do FPE. Reuniu-se hoje com os 3 senadores do Rio Grande, com o senador, repito, Pedro Simon, Ana Amélia, esse que vos fala, juntamente com o governador Tasso Genro, o secretário da Fazenda, Odir Tonnelier, o coordenador da bancada gaúcha, deputado Ronaldo Nogueira, o diretor técnico que tem acompanhado muito os nossos trabalhos sobre esse tema, Dr. Marcelo Ramos de Mello, e também os representantes da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, mais conhecida como a Embaixada do Rio Grande do Sul. Estamos contribuindo com o relator, com ideias, enfim, com redações, com emendas, que caminhem na linha de um grande entendimento, sem pensar em trazer prejuízo para nenhum Estado. Sabemos que o assunto é difícil, árduo, mas sempre acreditei no diálogo e nos sólidos argumentos daqueles que querem o bem comum, como eu digo, fazendo bem, não interessando a quem. Ainda não chegamos ainda a uma redação final. Dependemos, claro, da palavra final do relator que está recebendo todas as propostas. Mas os senadores gaúchos e o governo do Estado apresentaram o seu ponto de vista para a apreciação do relator. A proposta objetiva melhorar as condições não somente para o Rio Grande, mas também para os outros estados. A construção que apresentamos, os senadores e o governador, consiste em incluir o artigo 2º, que trata da inaplicabilidade da fórmula para os demais repasses. Depois, a imposição do limite populacional mínimo de 1%, que não atinge o Rio Grande do Sul, mas beneficia os pequenos. E colocar ainda o redutor de 75% em relação à renda domiciliar per capita. As 3 medidas, aplicadas em conjunto, diminuem os efeitos para o Rio Grande do Sul e trarão benefícios, conforme nosso estudo, para cerca de 18 estados. Estou certo de que essa proposta ajudará na busca das soluções. A inclusão do artigo 2º impedirá que as perdas se multipliquem, pois caso aplicado a mesma regra para os royalties, por exemplo, irá potencializar as perdas que, no meu entendimento,
aumentará a injustiça. A sugestão referente à imposição de um limite populacional mínimo de 1% favorece, repito, os estados com a menor população, que não é o caso do Rio Grande do Sul. Aí o relator está tentando construir uma engenharia, porque ele tem também as suas preocupações justas. O fator representativo da população corresponderá à proporção da participação da população do Estado na população do país, observado o limite superior a 7%. Já acordado, que incidirá uma única vez nos cálculos. Somando os índices, obteremos uma soma inferior a 100%. Desta forma, o excedente será redistribuído entre todos os estados. Portanto, teremos um mínimo efetivo de 1,21% e um índice máximo de 8,44%. Com isso, estaremos evitando distorções nos cálculos. Senadora Ataíde, por fim, ao alterar o redutor de 70% para 75% em relação à renda domiciliar per capita, os estados que tiverem uma renda maior que 75% da média da renda per capita nacional sofrerão, então, a incidência no seu coeficiente. O redutor corresponderá à ração entre o excesso e o valor de referência. Vamos ver. O Rio Grande do Sul e outros antes possuem a renda per capita acima da média nacional. Quanto maior o valor da referência, 75, 80, 85, menor o excesso e menor o redutor aplicado ao índice. Dessa forma, melhora para os gaúchos e para aqueles que possuem renda per capita maior que a média. Só como exemplo. Enfim, por todas essas razões, estou convicto que estamos avançando no diálogo com o relator. O relator se mostrou sensível e demonstrou disposição de caminharmos juntos na busca de uma solução. Vivemos hoje um momento histórico para os estados, visto que estamos prestes a aprovar uma nova repartição de receitas, ou seja, avançamos no famoso Pacto Federativo. E nós, como representantes do Estado do Rio Grande do Sul, defenderemos, junto ao interesse de todo o nosso povo, de todo o nosso país, a busca de um grande entendimento na melhor redação. A bancada gaúcha, no Senado e na Câmara, está coesa na certeza de que vamos buscar um grande entendimento. Senhor presidente, repito que apresentaremos ao relator, uma emenda assinada pelo senador Pedro Simon, senadora Ana Amélia, por esse senador, com o aval do governador e de todos os deputados federais do Rio Grande e, tenho certeza, da própria Assembleia Legislativa. Avançando ainda, senhor presidente, volto a falar de um tema que Vossa Excelência, senadora Ataíde, é acostumado a ver eu falar aqui, que é sobre a nossa Previdência. Repito aqui, a Previdência do setor urbano fechou o ano de 2012 com o maior superávit desde 2001, um superávit de 25 bilhões de reais. A arrecadação urbana ficou em 277,8 bilhões, o que representa um crescimento de 6,4% em relação a 2011. Já a despesa em pagamentos com o benefício urbano, fechou em 252 bilhões. Como vemos, arrecadamos 277,8 e gastamos 252,7, por isso, um superávit de 25 bilhões. Verdadeira prova de que as contas previdenciárias vão muito bem, embora desonerando muito, mas estão indo bem ainda, para ver como a nossa Previdência é superavitária. Em que aqui é bom lembrar que os mandamentos constitucionais, na linha da universalidade e da diversidade da base do financiamento da Seguridade, continuam hábeis à proteção dos direitos a serem cumpridos e defendidos. Segundo a auditora fiscal Clemilce de Carvalho, no artigo intitulado Fugir do fator previdenciário ou acabar com ele. Acabar com ele. O orçamento da Seguridade Social suporta o pagamento dos benefícios conforme a doutrina da Previdência, sem o confisco imposto pelo fator previdenciário e sem
a maldade, eu diria, de não garantir um reajuste decente e um cálculo decente aos nossos trabalhadores no ato da aposentadoria e mesmo depois de aposentados. Por isso, defendemos o fim do fator e uma política de reajustes reais para os aposentados e pensionistas para que não tenham prejuízo para o seu poder de compra. Eu vim agora no avião, casualmente vim no avião do governador, locado naturalmente, porque aproveitei para vir para me encontrar com o Walter Pinheiro, e li um jornal que dizia que os planos de saúde estão aumentando quase que 300 vezes o valor da prestação, principalmente para os mais idosos. Como pagar um plano de saúde se você não tem o correspondente aumento no seu salário? Você só recebe o INPC, que fica 7%, 8% ou 5%, e os planos de saúde aumentam mais de 200%. Por isso, senhor presidente, senadora Ataíde, nós insistimos sobre uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Mas ainda me socorrendo aqui a esse escrito da nossa querida escritora e auditora fiscal Clemilce de Carvalho, ela diz: somente em 2011, as publicações da Anfip representam saldo financeiro favorável de todo o sistema, na ordem de 77 bilhões. Se considerarmos os 6 últimos exercícios, chegamos à expressiva marca de 400 bilhões. Por isso, eu não sou contra desonerar a folha. Porque eu sempre digo que a nossa Previdência é tão superavitária que mesmo desonerando a folha dos 20% pago pelo empregador, que pagava, agora não pago mais, baixou para 1,5%, 2% sobre o faturamento, aí nós continuamos dando superávit. Senhor presidente, senadora Thaís, não sou somente eu que entende ser cabível o fim do fator e reajuste para os aposentados. Especialistas, com fulcro no sucessivo superávit dessa arrecadação, confirmam essa tese. É inadmissível que esse mal perdure e nunca tenha fim. É inadmissível que nós todos aqui no Parlamento sejamos insensíveis, porque tentamos adiar a tão esperada votação do PL 3299 de 2008, que porá o fim ao hediondo fator, já aprovado aqui no Senado. A Câmara é que não vota. É inadmissível, acima de tudo, acreditar que alguém possa levantar a tal fórmula 95-105. Eu chego a dizer que é uma piada de mau gosto. Algum burocrata de plantão que inventou. Tenho certeza que a presidenta Dilma é contrária a essa fórmula. O máximo que podemos chegar num grande entendimento é a fórmula 85-95. Mas não 95-105, e é bom lembrar para aqueles que não entenderam bem, quando a gente fala 85-95, é a soma idade com tempo de contribuição. A mulher se aposentaria, por exemplo, com 55 anos de idade e 30 de contribuição, que daria 85. Ou 54 de idade e 31 de contribuição, que também daria 85. E o homem paga, no caso de 95, se botaria com 60 de idade e 35 de contribuição, ou 59 de idade e 36 de contribuição. Mas 105 e 95, nem falar, nem pensar, é irreal, não é correto, é inadequado, eu diria até que é uma proposta desonesta com aqueles que trabalharam toda uma vida. Esta fórmula, se chegasse a vir, que não virá, antes de ser uma crueldade, é inconstitucional, pois fere o princípio da isonomia, da razoabilidade e da dignidade humana, inclusive em relação aos servidores públicos, porque lá a fórmula é 85-95. Vale ressaltar, inclusive, que esse mecanismo de solidariedade com o tempo de contribuição foi uma sugestão que aplicamos já na PEC paralela, na administração pública. Nós fomentamos, nós trabalhamos quando naquele momento sugerimos esse encaminhamento. Por fim, eu insisto em dizer que a fórmula 95-105 não existe. É uma piada de mau gosto que alguém soltou na praça para assustar os trabalhadores. O que existe é um debate de 85-95 e eu expliquei como é que chegamos a esse cálculo. Senador. Já vou lhe passar, senadora Ana Amélia. Enfim, quero dizer que recentemente houve uma grande marcha em Brasília
de cerca de 50 mil trabalhadores, senadora Ana Amélia, dos mais variados setores, de todas as centrais, exigindo o fim do fator e exigindo o reajuste correto para os aposentados e aos pensionistas. Quero, enfim, dizer que me socorro aqui, antes de passar para Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, me socorro aqui de um pronunciamento do grande e assassinado presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que disse certa vez: pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. O que ele está dizendo? Se nós achamos que é uma maldade tão grande esse fator previdenciário e não ter uma política para os aposentados, nós não podemos nos acovardar mediante esse debate. Temos que fazer o bom combate, o bom debate, mostrando que é possível, sim, acabar com o fator previdenciário e avançarmos numa política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Com satisfação, uma parte para a nossa querida senadora Ana Amélia. Senador Paim, nós estamos juntos aí na questão do FPE, os 3 senadores do Rio Grande defendendo o interesse do nosso Estado. E da mesma forma como acompanhei esse seu trabalho e a sua luta em relação ao fim do fator previdenciário, eu também queria lhe dizer que quando li a notícia dos 105 anos, eu comentei com Vossa Excelência aqui na nossa bancada e imagino que tenha sido aquela coisa de colocar o bode na sala. Quando foi votado o orçamento para este ano, Vossa Excelência insistiu muito de fazer um reajuste maior para os aposentados do INSS que ganham acima de um salário mínimo. Porque hoje o reajuste está sendo sempre menor. E isso, junto com o fator previdenciário, tem levado a uma queda brutal da renda dos aposentados do regime geral da Previdência Social, do INSS. Então, penso que o governo, ou não sei quem, alguma ideia, alguma mente, colocou o bode na sala, ou seja, assustando com 105, para que não se desse aquele reajuste. Então, eu estou com Vossa Excelência nessa questão de evitar que seja feita uma medida dessa natureza que será inteiramente lesiva aos aposentados do INSS. Então, estamos juntos também, não só na questão do FPE, mas também em relação a essa matéria, que Vossa Excelência tem aqui nesta casa, há muitos anos, liderado a defesa do interesse das categorias dos aposentados do regime geral da Previdência. Muito bem, senadora Ana Amélia, nós estamos juntos nessa caminhada, com certeza absoluta. Eu queria, aproveitando esse momento, senhor presidente, dizer que do dia 10 a 14... nós teremos um grande debate, e eu estarei presente, em Aracaju, sobre caminhos para melhorar a vida dos aposentados. O evento é de 10 a 14, eu me comprometi a estar lá nos dias 11 e 12, participando do debate promovido pela COBAP. O evento vai ser em Coroa do Meio, Aracaju, Sergipe. Na oportunidade, faremos um grande debate sobre as bandeiras e as defesas dos direitos dos aposentados e pensionistas. Aqui está o convite que eu recebi do Varley Gonçalves da COBAP e do Luiz Legnani, secretário-geral, e confirmei a presença. Aproveito também, senhor presidente, para também confirmar para a nossa querida grande líder, Berenice Piana, que no próximo domingo eu estarei, então, na grande caminhada que fará no Leblon, em defesa das crianças portadoras do transtorno evasivo do desenvolvimento do aspecto autista. É uma lei que nós ajudamos a construir via a Comissão de Direitos Humanos. Hoje a lei está sancionada, a Lei 1.611 de 2011, que eu tive a alegria de dar à lei o nome da grande militante Berenice Piana. E pegou. Que bom que pegou, né? Foi aqui da tribuna que disse que uma homenagem a Berenice Piana, eu não queria ficar só no número, e que a lei se chamasse Lei Berenice Piana, e assim, infelizmente, aconteceu. Todos os militantes do Mundo Azul, que assim se identificam, concordaram,
E a Berenice Piana, essa grande militante que tem filho autista, passou então a ser o seu nome, o nome da lei. Confirmo então, dia 7 de abril, 9 horas da manhã, estarei aí no Leblon, para caminhar com as pessoas com deficiência e os autistas. Por fim, senhor presidente, com a tolerância costumaz de Vossa Excelência, senadora Thaídes, me permita que eu fale aqui ainda um pouco sobre a importância do debate que essa casa está fazendo. O senador Delcídio Amaral é o relator sobre a questão do ICMS. Senhor presidente, a guerra fiscal que se disseminou no país não favorece a ninguém, senão alguns grupos empresariais que se aproveitam da disputa entre os estados brasileiros para barganhar concessão de benefícios fiscais cada vez mais generosos. Nós temos que ter uma política igual para todos, em qualquer parte do país. Na prática, o atual modelo faz com que, a fim de atrair investimentos privados, as unidades federativas estimulassem as empresas a realizar uma espécie de leilão para definir onde sediarão seus novos empreendimentos. Ao final, ganha quem oferece mais, entre os quais a isenção ou a postergação do requerimento do ICMS. Nessa guerra de todos contra todos, só há entre os estados vencedores de curto prazo e no longo prazo uma grande vítima, o povo brasileiro. Segundo afirma o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os estados em conjunto renunciaram a cerca de 100 bilhões com incentivos às empresas para que saíssem do estado e fosse para outro, saísse de um e fosse para outro. Aí elas vão fechando as empresas, os complexos, demitindo milhares e milhares de trabalhadores e levando esperança para outro estado. Mas depois um outro estado já oferece, já demite todo mundo e vai para outro estado. O prejuízo, no entanto, é ainda maior, que o cálculo do ministro não estão incluídos, por exemplo, os custos da complexa engenharia contábil que a guerra fiscal produziu, nem o desestímulo ao investimento provocado pela insegurança jurídica que o modelo gerou para todos. Porque a qualquer momento, é que nem, como é que chama? A aplicação de capital volátil, né? Conforme o vento, ele desloca de um lugar para o outro. De fato, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da inconstitucionalidade da concessão de incentivos fiscais do ICMS sem a prévia celebração de convênio entre os Estados membros e o DF, conforme prevê a Constituição e a Lei Complementar 24 de 75. Não obstante tudo isso, os benefícios continuam a ser concedidos de forma explícita ou disfarçada, mediante a utilização de artifícios jurídicos e econômicos os mais mirabolantes. No entanto, temos agora, diante de nós, a oportunidade única de acabar com tais distorções, incertezas e desconforto jurídico. Como todos sabem, tramita nessa casa o projeto de lei número 1 de 2013, de autoria da Presidenta da República, que estabelece um cronograma de redução gradual e unificação da alíquota interestadual do ICMS para 4%, pondo fim a famosa guerra suja, a guerra fiscal. Ao mesmo tempo que encaminhou o PRS número 1 de 2013, a Presidente da República editou a medida provisória 599, de 27 de dezembro de 2012, que prevê a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ou DF, e aos municípios, com o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações interestaduais relativas ao ICMS. A MP 599 de 2012 prevê ainda a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, para os estados que serão afetados pela redução do papel do ICMS como instrumento de política industrial e desenvolvimento econômico. Ambas as medidas, a compensação e a criação do FDR, estão condicionadas à aprovação da resolução do Senado Federal que unifica a alíquota interestadual ICMS. Senhor presidente, senadora Thaídes, não por acaso a Constituição de 88, e eu estava lá, estabelece no inciso 4º, parágrafo 2 do artigo 155,
que atribui ao Senado Federal, por meio de resolução, a competência para estabelecer alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. As regras da Constituição impõem tratamento federativamente uniforme em matéria de ICMS. O Constituinte originário, repito, eu estava lá, teve a sensibilidade de entender que tais matérias deveriam estar reservadas à Casa Legislativa, que reflete a isonomia federativa por meio da representação paritária dos Estados-membros, ou seja, o nosso Senado da República. Creio que temos o dever de corresponder a esta responsabilidade que nos foi confiada, aprovando um projeto de resolução que beneficie o conjunto da população brasileira, deixando de lado eventuais diferenças regionais. Senador Ataíde, na atual conjuntura fiscal, não tenho dúvidas de que o PRS número 1 atende ao interesse nacional e busca corrigir o quadro caótico em que nos encontramos, marcado pela competição danosa, desleal entre os estados. Há poucos dias vim à tribuna para denunciar que o texto proposto para as novas regras do FBE prejudicava inúmeros estados e precisava de uma maior reflexão. E isso foi feito com a sensibilidade do nobre relator, colega, amigo de partido, senador Walter Pinheiro. Naquela ocasião, conclamei a todos a estabelecermos uma boa discussão, um bom debate para a votação e distribuição do FPE. Que fôssemos na linha do equilíbrio, da serenidade, no campo da razoabilidade, na busca do senso de justiça. Penso que esses mesmos princípios devem orientar o debate em torno do PRS número 1 de 2013. O estudo realizado pelo CONFAS, por exemplo, e divulgado pelo Ministério da Fazenda, sobre a estimativa de perdas e ganhos com a unificação do ICMS, baseado nos dados das notas fiscais eletrônicas de 2011, revela que, ao final do processo de unificação, quando todas as alíquotas estivessem niveladas em 4%, 9 estados registrariam impactos negativos no saldo líquido do ICMS das operações interestaduais. Na verdade, apenas 8, pois tudo inclui Amazonas, sendo que o PRS número 1 excetua do novo limite de 4% as operações, prestações originadas na Zona Franca de Manaus, cuja alíquota permanece em 12%. Como vemos, a maioria dos estados brasileiros, de pronto, sai com benefício. No caso do Rio Grande do Sul, o saldo projetado é de crescimento da arrecadação do ICMS em 3,2%, o que, considerando os dados de 2011, representaria um incremento de receita na ordem de 600 milhões. Apesar de 600 milhões não ser uma cifra desprezível, o aumento da arrecadação com o fim da guerra fiscal certamente será muito superior, pois tudo do CONFAS não capta nem poderia captar os ganhos advindos do restabelecimento do ambiente mais homogêneo e juridicamente seguro, que vai possibilitar a atração de novos investimentos, estado por estado, multiplicando a geração de emprego e de renda. Senhor presidente, o ICMS constitui a principal fonte de finanças do meu estado, respondendo por quase 2/3 do orçamento. Assim, eventuais oscilações na arrecadação afetam diretamente a capacidade do Estado. As vantagens do novo sistema não se concentram, no entanto, no objetivo só de aumentar a arrecadação. Há uma percepção entre os especialistas de que a guerra fiscal promove a alocação ineficiente de recursos, gerando no médio e longo prazo efeitos nocivos para todos. Senhor presidente, indo finalmente, já é passada a hora de encerrarmos o conflito fiscal entre os estados que se instalou a partir da segunda metade da década de 90. O Rio Grande não almeja prejudicar ninguém,